Então o que acontece? Muita gente vai empreender e não sabe o endereço para onde está indo. Se você não souber onde você está e não souber aonde você deseja chegar, você não vai ter um mapa para você chegar. O que me fez falar, cara, vou ficar rico em 6 meses, porque eu tinha um mapa na minha frente. E cheguei à conclusão, cara, vou ficar rico, Sim. porque eu tinha ali esse mapa na minha frente. Esse conteúdo é ideal para quem é dono de um negócio, ou para quem quer abrir um negócio, ou para quem tem uma carreira e atua como um intraempreendedor, ou seja, quem empreende no negócio de alguém. Ou seja, os princípios são os mesmos, né? Eu só enxerguei porque eu estava orientado. Vamos entender o seguinte: quando a gente sai de casa e, por exemplo, eu saí da minha casa e vim aqui. Aqui não, porque eu sei chegar aqui sem GPS, mas vamos supor que eu saia de um lugar e vá para um outro lugar que eu não sei chegar dirigindo sem o GPS. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber quando eu saio de casa? Qual é a primeira coisa? Onde eu quero ir. Onde eu quero ir. Ou seja, para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo. Onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. E esse onde eu quero chegar tem que ser uma coisa mais ou menos ou precisa ser exato? Exato. Precisa ser exato. E o que determina onde eu quero chegar? É o endereço. Você tem endereço. Ou seja, é específico. Sim. Não é genérico. Então eu vou lá no meu Waze, ou no meu Maps, ou em qualquer aplicativo de GPS e preciso digitar o meu endereço para onde eu quero ir. Perfeito? Se eu errar um endereço, acontece o quê? Você vai para um lugar errado. Eu vou para um lugar errado. Eu posso, inclusive, ir para um lugar bem distante, inclusive. Então eu preciso ter certeza que eu estou indo para a direção certa. Eu boto no meu Waze, beleza. Saio de casa. Espelhei ali meu celular no carro, tô vendo ali o Waze na minha frente e eu vou seguir aquele plano. O que acontece se no meio do caminho tem um acidente? E aí para aquela rodovia, aquela rua, o meu Waze recalcula a rota para que eu saia daquele trânsito e continue indo na direção que eu queria ir, para aquele endereço definido, certo? Então o que acontece? Muita gente vai empreender e não sabe o endereço para onde está indo. Ele não enxerga o mapa, porque o Waze, ele te dá um mapa. O que é um mapa? Um mapa é a visão macro de onde você está e para onde você está indo. Outro ponto, o Waze não vai te dar o caminho para onde você quer chegar se ele não souber aonde você está. Verdade. Ou seja, ele tem na geolocalização dele, ele define onde você está, porque você chega em algum lugar por um determinado caminho a depender do lugar que você esteja. Se você não souber onde você está e não souber aonde você deseja chegar, você não vai ter um mapa para você chegar. Muita gente vai empreender sem entender qual é a sua realidade, onde está. Domino venda, não domino venda, conheço meu mercado, não conheço o mercado, o que eu quero fazer, qual é o foco do meu cliente, qual é o perfil etário, quantitativo e qualitativo, qual é o meu mercado endereçável, como eu vou abordar os meus clientes, qual é a minha estratégia de comunicação para atrair clientes. Ele não sabe onde ele está e não sabe aonde ele quer chegar. Então, por exemplo, quando eu fui abrir a WhatsApp, eu já tinha tudo isso muito claro. Eu tinha um business plan, que era num papel, não era nem no Excel. Sim. Eu nem sabia mexer no Excel naquela época. Não era tão popular como hoje. Não existia laptop, você entendeu? Era Windows 95. Então eu tinha ali no papel, assim, num papelzinho assim, eu tinha uns blocos assim que eu escrevia e fazia cálculos, uma calculadora do lado, fazendo conta, não é? De toda a previsão que a gente tinha ali no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Então, toda aquela previsão daquele plano, daquele mapa, igual você pega o teu Waze e tem ali qual é o caminho que você vai fazer, ele estava na minha frente. Eu tinha um mapa. Agora, quando você vai dirigir, você tem um mapa da tua frente. Mas existem algumas atividades que você desenvolve que são gerenciais e outras que são operacionais. Vou te dar um exemplo. Você pega no volante e dirige. Você dá seta, não é? Sim. Você está ali pilotando o seu carro. Isso é uma atividade gerencial. Isso é um executivo, é um gerente que faz isso. O mapa é uma atividade estratégica. Dirigir é uma atividade gerencial. Abastecer, ter óleo, tá com o pneu cheio, é uma atividade operacional. Então você tem atividades operacionais, você tem atividades gerenciais e tem atividades estratégicas. Grande parte das pessoas acham que trabalhar
É só fazer as atividades operacionais. E não ter um bom gerenciamento daquilo que ele deveria gerenciar. E muito menos, às vezes, e muitas vezes, não ter uma visão estratégica. Então o cara precisa ter essa visão completa. Se ele não tiver a visão estratégica, ele não vai saber aonde ele vai chegar. O que me fez falar, cara, vou ficar rico em 6 meses, porque eu tinha um mapa na minha frente. Eu só precisava executar aquele mapa. E se eu tivesse um acidente de percurso, eu teria que recalcular aquele percurso para chegar na direção onde eu desejava chegar. Então, esse era... Eu só cheguei a essa conclusão porque eu tinha um mapa, eu tinha uma visão estratégica. E eu tinha tudo isso desenhado, baseado no modelo de negócios que eu tinha criado, que eu tinha acabado de desenvolver. Então, se você, na hora que você for entrar nos principais erros que as pessoas cometem, eu já vou dizer que é começar daí. Não ter uma visão estratégica para desenvolver o seu modelo de negócios. Então, eu já começo aí. Eu só enxerguei aonde eu estava indo e cheguei à conclusão, cara, vou ficar rico. Sim. Porque eu tinha ali esse mapa na minha frente. Eu vou te dizer que saber fazer conta, saber escrever bem, saber me comunicar bem, foram habilidades que me ajudaram a chegar até aqui. A pessoa precisa saber fazer conta. A matemática básica, resolução de problemas, lógica, conclusão, isso é fundamental, fundamental. E realmente eu vejo que as pessoas não sabem, infelizmente muitas pessoas não sabem fazer conta. E aí tomam decisões erradas para poder comprar um imóvel, se quita, se não quita, se financia, se não financia, se compra à vista, se compra a prazo, sabe? Nossa, essa conta toda, essa é uma equação, é um algoritmo da tua empresa. Cara, e se eu aumentar o preço aqui, quanto é que muda na margem? Mas se eu vender menos e aumentar o preço, no final, valeu a pena ou não valeu? Óbvio que você pode usar uma ferramenta hoje do Excel que é maravilhosa, você faz uma simulação financeira, não é? Mas até para você montar um Excel, você tem que saber montar a equação. É matemática. Então, cara, se a pessoa perdeu a matemática eu não estou falando da matemática complexa. Eu estou falando de somar, diminuir, multiplicar e dividir. E ter um pensamento lógico estruturado. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de matemática da 5ª série do ensino fundamental. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de cálculo estrutural, de engenharia, derivada, integral, de cálculo diferencial, equação do 3º grau. Eu não estou falando de nada disso. Estou falando de matemática básica. Então a pessoa realmente precisa ter um pensamento lógico estruturado. E é aí que tá. Quantas pessoas boas estão conformadas com uma realidade porque ninguém diz para ela que aquilo que ela ganha é pouco para ela. Precisa de alguém falando. A competência dela, para a capacidade dela. Ela precisa de alguém que amplie a referência dela. Porque de repente no ciclo que ela já tá, ela já que ganha mais. Ela tá assim, não, graças a Deus que eu ganho isso. É verdade, é bom ser grato. Mas eventualmente aquilo já é pouco para ela. Pouco para ela. Tipo, se o Messi estivesse jogando no time do Bangu hoje, ganhando 100 mil reais por mês, é pouco ou é muito pro Messi? Pouco. É muito pouco. É muito pouco. Entendeu? Ah, mas 100 mil é muito dinheiro. É muito dinheiro para a maioria da humanidade. Mas pro Messi, se ele estiver jogando no Bangu, ganhando 100 mil por mês, é pouco. Vamos detalhar aqui. Naquele momento, o Caio trabalhava numa empresa de marketing multinível, ou uma empresa de marketing de relacionamento, de venda direta, não é? E ele liderava uma equipe de mais de 130 mil pessoas em vários países. Ele era um dos líderes dessa organização, uma empresa americana, que trabalhava com cosméticos, self-care. Não é? Esse era o perfil dessa empresa. Chunés Brasil. E o Caio era um líder muito atuante. E o que ele ganhava era resultado do trabalho dele, da produtividade dele. Ele não tinha um salário fixo, não tinha 13º, não tinha fundo de garantia, não tinha nada disso. Então, se ele vendesse, com a equipe dele ganhava. Se não vendesse nada, não ganhava nada. E a média de ganho dele era essa, entre 500 e 600 mil reais por mês. É um cara que ganhava aí, na época, com o câmbio da época, você devia estar ganhando aí uns 3 milhões de dólares por ano. 2, 3 milhões de dólares por ano. Não é? Ou seja, é sempre uma coisa variável. Se a gente botasse para valores de hoje, seria mais do que esse valor que eu falei, né? Porque na época, estou falando de 2017, né, Caio? Então, quando um cara ganha o resultado daquilo que ele produz, ele não está recebendo um salário de alguém, ele está produzindo aquilo que ele está ganhando, ele já tem uma média superior, assim, 2, 3 anos produzindo, ele atingiu um determinado patamar de competência em liderança, gestão de pessoas, recrutamento e seleção,
técnica de vendas, gestão de canal, comunicação em diversos canais, vídeo, escrito. Ele já atuava disso. Eu sabia disso porque eu conheci ele naquele dia e ele me explicou o que ele fazia. E aí, pela minha experiência, um cara que já faz tudo isso e que ganha 500, 600 mil, pode estar com uma algema de ouro. O que é algema de ouro? É aquilo que prende a pessoa de dar um salto maior, porque ela está ganhando tão bem que ela pode ter medo de sair daquela condição confortável e dar um salto maior. Pode acontecer em todos os níveis isso, né? Pode acontecer em todos os níveis. De um cara iniciante, comigo. Aconteceu com você? acontece em todos. As duas coisas que matam o empreendedor. Ó, Um bom pode cargo estar e um bom acontecendo salário. com a gente agora. Algeminha de ouro? Pode estar acontecendo agora com a gente isso. Pode estar acontecendo com cada pessoa que está nos assistindo aqui. Porque o que é algema de ouro? É quando você pode mais, mas você está preso numa condição confortável. E às vezes você não vai para mais, ou por medo, ou por ignorância. Isso aí. Naquele momento, quando eu conversei com o Caio, eu sei que eu deixei ele muito incomodado. Eu sei que eu deixei ele bastante desconfortável ali. Um desconforto positivo, entendeu? Levou um tempo ainda até a gente ele conseguir equacionar e etc e tal. Mas o ponto é que esse é aquele incômodo positivo que faz você sair da sua zona de conforto. Então, por que eu identifiquei isso? Porque eu vi, um cara que está produzindo isso, e a pergunta que eu fiz para ele é, cara, e se vende tua empresa amanhã? O que acontece? Tua empresa é vendida. Quanto da tua Amanhã. produtividade fica pra você, né? Quanto a sua produtividade fica para você. Então, ou seja, falar sobre equity é falar sobre esse assunto. Ele foi um dos grandes responsáveis, o Flávio, a difundir equity mais assim, entre a Equity no Brasil. galera mais empreendedora, assim, nesse jogo, assim. No mainstream, No mainstream, assim, né? foi o Flávio. Porque também é o que você falou, né? Até aquela proposta de 200 milhões era um jogo que você falou, o que tá acontecendo, né? Pois é. Sim, o cara tava bem, já tava rico. Não é questão só de ganhar mais ou ganhar menos. Não se trata só de ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro. Trata-se de o que eu quero realizar na minha vida. O que eu quero construir na minha vida. Que legado eu vou estar construindo? Eu estou trabalhando aqui só para pagar minha conta? Só porque, ou seja, tem uma frase que eu não me lembro que filme que era, mas quanto te pagaram para você estar fazendo o que você está fazendo e desistir do seu sonho? A gente não pode nunca desistir daquilo que a gente quer, do significado que a gente quer ter por causa de um salário. Porque eu tenho conta para pagar. Parece até meio nobre. Não, eu sou uma pessoa responsável, eu tenho filho. É o contrário, né? Se você tem filho e tem família, você tem que ter mais apetite ainda para você proporcionar uma boa vida, uma boa perspectiva para sua família. Então, ou seja, o que eu vi no Caio era aquilo. Ele já realizava algo notável que lhe dava aquela comissão. Aquela competência que ele tinha de realizar algo notável, se fosse aplicado num projeto dele, geraria um equity que ele não tinha. É que trabalhar não é estilo de vida para a maioria da humanidade. Trabalhar é um negócio detestável que a gente tem que fazer porque precisa pagar conta. É uma obrigação, né? É uma obrigação. Trabalho, se fosse bom, não era pago. Tem essa frase de internet aí. Não é? Era de graça. Se fosse bom, não era pago. Então as pessoas enxergam, foram treinadas a achar que trabalho é um troço ruim. Sim. Então, ou seja, eu tenho a minha vida aqui, deixa eu trabalhar aqui para ganhar um dinheirinho aqui para depois levar para a minha vida aqui. A minha vida é aqui, o trabalho é ali, porque a gente tem que ir lá. O que, quando a gente fala que progresso é estilo de vida, é que a tua vida e o teu trabalho, eles não são duas coisas diferentes, Exato. Eles são uma coisa só. Exato. E que o teu estilo de vida é produzir, o teu estilo de vida é trabalhar para progredir. E a sua família tá no meio disso aí. Exato. Tua família tá no meio disso aqui. E a maioria da humanidade não pensa assim, não tem esse padrão mental, não pensa dessa forma. E, obviamente, não vai ter no progresso o seu estilo de vida, porque o progresso não é um acidente. Você não tá um dia andando na rua assim e, cara, progredir, evoluir, fiquei rico. Não é assim que funciona. Sim. Se você adota isso como estilo de vida e isso incorpora na sua vida, aí tem um outro significado. Vou te falar, meu sonho num determinado momento era ter um Fusca. Num determinado momento eu tinha um vizinho, que ele tinha um Fusca branco, rebaixado, e ele passava o sábado inteiro com o som ligado e lavando o carro, entendeu? Pronto. E aí eu ficava da minha janela olhando aquele Fusca e falava, cara, um dia eu vou ter um Fusca. Então, por exemplo, para mim naquele momento ser rico era ter um Fusca. Num determinado momento, quando eu quis me casar, para mim ser rico era ser independente financeiro, ter independência financeira. E para mim o que era ter independência financeira? Não era não precisar trabalhar, era eu conseguir trabalhar e pagar minhas contas, sem depender do meu pai. Certo. Isso era uma outra fase. Agora, o momento que eu pensei assim,
Um momento que eu tive, acho que uma boa ascensão foi quando, aos 22 anos, eu comprei um carro zero. E naquela época, comprar um carro zero era um absurdo. Os financiamentos eram, assim, em 8 vezes, com juro de 9% ao mês. Então, assim, ter um carro zero era um certificado de, assim, eu sou bem-sucedido na sociedade. Eu comprei esse carro em 1994, quando eu tinha 22 anos. Eu estava ganhando, entre aspas, bem ali para minha realidade. E aí eu comecei a perceber as pessoas me tratando diferente. O porteiro me olhou diferente, meu pai me olhou diferente, um tio que não apoiava aquilo que eu fazia me olhou diferente. Ou seja, eu percebi que por causa daquele carro as pessoas me olharam diferente. Eu lembro do meu questionamento, cara, eu não sou diferente agora, eu não sou melhor agora e nem pior antes, mas a sociedade te vê diferente quando você tem um carro, por exemplo. Para um homem, de repente, isso tem um peso enorme. Talvez para a mulher seja a casa, não sei. Tá? Esse foi um segundo momento. E um terceiro momento, quando eu abri a WhatsApp. Porque quando eu abri a WhatsApp, eu fiz ali um planejamento, fiz um business plan e falei, vou ficar rico. Ali, de fato, eu teria feito o meu primeiro, o segundo e o segundo 1,5 milhão no primeiro ano de operação. Daqui a 6 meses eu tô rico. Daqui a 6 meses eu... E de fato, 9 meses depois eu comprei um apartamento de frente para praia, na Barra da Tijuca, que na época valia uns 550, 600 mil dólares naquela ocasião. E tinha um carro que só tinham 3 no Rio de Janeiro. Um era o Romário, o outro era o Edmundo. Não sei se você lembra quando ele se acidentou, ficou com um ovo na testa. Era uma Cherokee. Era um carro igual ao meu, idêntico, inclusive, a cor. Muita gente que viu o carro capotado, sei lá, tombado, achou que era o meu. Eram 3 desses no Rio de Janeiro, eu tinha 23 anos, um desses era meu. Eu já tinha entendido que um carro bacana, as pessoas me olhavam diferente, então naquele momento eu me apoiava um pouco ainda. Né? Como a gente vê algumas pessoas fazendo hoje em dia também, eu não condeno as pessoas que usam, de repente, um carro para se ancorar. Depois eu descobri que eu tinha que ser maior do que o carro, mas naquele momento... aquilo era uma ferramenta de trabalho para mim, não é? Mas naquele momento foi simples. Cara, vou ficar rico. Foi em 1995 e naquele ano eu tive de resultado uns 2,5 milhões de dólares naquele ano, né? Naquele primeiro ano. Não é? Eu tinha 23 anos. Ali sim. Ali eu experimentei um outro tipo de riqueza. E é só que a riqueza tem níveis, né? São vários níveis de riqueza. Então, na medida em que você vai subindo, você vai alcançando sempre novos objetivos, novas metas.